Bom, o que é ser um crítico? Antes de mais nada, a gente precisa entender as diferenças, né, entre ser um cinéfilo e um crítico. Apesar que todo crítico é um cinéfilo, senão ele não seria crítico. Mas não quer dizer que o cinéfilo seja um crítico. Aí você vai me perguntar, mas por que isso? Porque o crítico, ele faz uma avaliação técnica de uma obra. Ele não vai simplesmente falar gostei ou não gostei. Né? Gostei ou não gostei é muito pessoal. Isso aí vai do gosto pessoal de cada um. Todo mundo que entra numa sala de cinema para assistir um filme, ou assiste mesmo um filme em casa, vai gostar ou não gostar. Você nunca vai encontrar um filme em que todo mundo vai ter a mesma opinião. E aí é que está a diferença. A opinião não é avaliação crítica. A avaliação crítica é completamente diferente. Nós vamos avaliar toda a parte técnica do filme, de roteiro, construção dos personagens, direção, fotografia, direção de arte, trilha sonora. Todo o conjunto da obra é avaliado separadamente e depois ele é avaliado em conjunto, como esse conjunto funciona. Isso é uma das partes que a crítica de cinema avalia. Outra é se ele funciona como entretenimento, se ele é um instrumento de crítica social, se ele é um instrumento de registro, é um informativo, está contando uma história que realmente já aconteceu. Então ele tem vários pontos para serem analisados. E a crítica profissional, ela avalia exatamente esses pontos, né? Essa parte técnica e a função que o filme tem dentro da sociedade, a relevância dele. O que é um filme relevante ou não é um filme relevante? Isso aí também é muito fácil de você ver quando você começa a entender todo esse processo de como é ser um crítico. A relevância de alguma coisa, às vezes você pode ter um filme bobo. Ah, esse filme é um besterol. Mas ele pode ter uma relevância ali. Né? A comédia é muito usada para fazer certas críticas sociais e ela te atrai primeiro para você se divertir e pensar depois. Toda comédia tem essa pegada. E o crítico, ele faz exatamente essa separação. Muitas vezes você vai achar que o crítico está escrevendo uma crítica de um filme que ele não gostou. E na verdade ele gostou, mas tecnicamente o filme tem muitos problemas, tem defeitos. E às vezes o filme é totalmente perfeito e ele, para o divertimento dele, não gostou. Né? Então acontece isso sim. Só que a gente não pode misturar o gosto pessoal com a análise técnica, porque a gente compromete o trabalho de outras pessoas. São muitas pessoas envolvidas dentro de uma obra cinematográfica. Né? Então, você não pode ter a irresponsabilidade de falar qualquer coisa sem parar para pensar que o que você vai falar vai afetar, sim, aquela obra e o trabalho profissional de todas aquelas pessoas. Vai passar a mão na cabeça? Não, não é uma questão de passar a mão na cabeça. É uma questão de você justificar. O profissional também precisa da crítica para saber se ele está no caminho certo ou não. Muitas vezes ele acha que ele está acertando e o crítico às vezes alerta ele que aquele ponto ele para pensar, ele realmente poderia ter feito melhor, poderia ter feito de outro jeito. No próximo filme, aquele erro ele já não comete mais, ele já vai abrir o leque, né? Abrir os horizontes dele para fazer um filme melhor. Que é para isso que a gente serve. A gente está aqui para proteger o cinema, guardar o cinema, incentivar o cinema, que venham cinemas novos, que venham novos profissionais, que as regras do cinema sejam respeitadas. A inovação não quer dizer que você não vai respeitar as regras. E o crítico tem esse papel de, na verdade, proteger as obras cinematográficas e incentivar e orientar os profissionais do mercado de cinema e aproximar esses profissionais do público. Às vezes, a leitura do crítico de cinema faz com que o próprio público, que não tem responsabilidade nenhuma profissional com aquela obra, porque ele vai para se divertir, ele
abra o leque dele, que ele tenha uma visão mais ampla das coisas, ele consiga absorver melhor as informações que são passadas ali. Porque muitas vezes as informações elas não são explícitas, elas são implícitas. E às vezes você assiste um filme 10, 15 vezes, e na 15ª fala, caramba, eu nunca reparei que tinha aquilo ali. E é aí que o crítico entra, né? O gosto pessoal, todo mundo tem, até um bebê que não sabe falar tem gosto pessoal. Então, essa é a grande diferença, o gosto pessoal da análise crítica.